Só ajustar a imagem aqui. Foi agora. Isso. Excelente. Vamos lá, então. Então, hoje vamos aí para a nossa quarta aula. Rapidinho, né? Daqui a pouco a gente está acabando o curso, né? São 6 aulas. Então, quarta, falta só mais 2. Depois de hoje, obviamente, né? E hoje a gente vai falar sobre a filosofia medieval. A imagem aí já meio que denuncia, né? Sobre o que a gente vai falar. Aí temos aí os padres da igreja, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também hoje. Fazendo apenas uma breve revisão, né, do que a gente abordou na aula passada, para a gente ganhar tempo, vai ser bem rapidinho mesmo. A gente falou sobre Platão e Aristóteles. Com Platão, nós vimos a teoria das ideias e das formas, e falamos também um pouquinho sobre a alegoria da caverna, né, que explica ali como que funciona a epistemologia de Platão, né, a teoria do conhecimento, como que ele acreditava que a pessoa obtinha o conhecimento, né? Vimos também Aristóteles, a lógica de Aristóteles, né? E a teoria das 4 causas. E, por último, a teoria do motor imóvel, que, inclusive, a gente vai falar um pouquinho dela, porque ela vai influenciar muito o período medieval, que é exatamente o período que nós vamos falar hoje, filosofia medieval. Tem vários pensadores desse período, mas a imagem aí está Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? Ou Agostinho e Tomás de Aquino. Tem gente que não gosta muito do santo ali, né? Eu não tenho tanto problema com isso. Aliás, não tem problema nenhum, né, com o santo ou o são ali antes. Por que está só eles dois ali, se tem vários pensadores desse período? Porque são os nomes, vamos dizer assim, mais falados, né, os nomes mais importantes, e são os dois que a gente vai abordar desse período hoje, né? O que acontece? Apesar de não haver um consenso entre os historiadores com relação às datações, há com relação ao conteúdo, né, e o objeto de investigação filosófica de cada período. Então, se você comprar livros de história da filosofia de autores diferentes, pode ser que vocês percebam algumas diferenças em datas, até em termos de nomenclatura de cada período. Pode acontecer isso. Às vezes um escritor chama um período de uma forma, às vezes outro escritor chama de outra forma, às vezes as datas são um pouquinho ou levemente diferentes. Então não há um consenso, né, entre os historiadores com relação a isso. Mas eles vão concordar, na maior parte das vezes, com relação ao objeto, né, ao conteúdo e objeto de investigação filosófica de cada período, né? De forma geral, por exemplo, os autores vão dividir a história da filosofia em 4 períodos: filosofia clássica, a filosofia medieval, como está aí no PDF, né, na apresentação, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Tá? De forma bem rápida, a filosofia clássica, a gente viu, a gente começou a ver lá na primeira aula, né? Vai dos pré-socráticos, passa pelos socráticos e o período pós-socrático a gente vai ver um pouquinho hoje. Nosso foco hoje é a filosofia medieval, mas a gente vai falar do período pós-socrático. A gente viu que na filosofia pré-socrática, ali o período pré-socrático, a característica, o foco ali era a natureza, né? Eles tinham a intenção de explicar o surgimento e a organização do mundo, do cosmos, né? E a visão desse período ficou conhecida como uma visão cosmocêntrica, ou seja, tinha um cosmo no centro. É o período, como a gente viu, que os filósofos pré-socráticos buscavam ali a arqué, o princípio ordenador, gerador e ordenador de todas as coisas. Na sequência, a gente viu, dentro desse período clássico, né, o período socrático, tendo ali como os nomes principais aí, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E a gente viu que esse período marcou uma mudança de temática, né? Deixou de ter uma preocupação cosmológica para uma preocupação antropológica. Então, parou de olhar para o cosmos e passou a olhar mais para o homem. Aí tratou de temas como política, retórica, oratória, ética, teoria do conhecimento, que é a epistemologia, física, metafísica, entre outros temas, né, que começam a ser tratados nesse período aí, né, principalmente com Platão e Aristóteles. E por último, a gente vai ter o período pós-socrático, também é chamado de filosofia helenística. Esse período ficou marcado pelo surgimento de novas correntes como ceticismo, cinismo, o epicurismo e o estoicismo. São as 4 escolas principais, né, mais conhecidas e mais faladas, que surgiram nesse período, né? Para o ceticismo, por exemplo, como o próprio nome sugere, não há como ter o conhecimento do que seja verdadeiro ou falso. Por isso que vem o termo ceticismo. Então,
os filósofos desse período, dessa escola, né, chamada ceticismo, eles vão duvidar muito a respeito da sabedoria, do conhecimento, porque não dá para você ter certeza. Eles acreditavam dessa maneira. Já o cinismo, ele ensinava que as pessoas deveriam viver de forma mais simples o possível, né, desprezando todas as convenções sociais. Os filósofos cínicos, né, eles tinham uma característica de não se ligarem a convenções sociais, a hierarquias, a lei, né? Muitos deles viviam como se fossem literalmente mendigos na rua, né? Tem até a história de um desses filósofos, que é um dos mais conhecidos, que é o Diógenes, que certa vez ele estava na rua, literalmente na rua. Dizem, né, uma história que se conta que Alexandre o Grande, imperador, ficou sabendo dele e falou: não, vou ajudar esse cara, vou tirar esse cara da rua. E que ele chegou para ele e falou assim: e aí, cara, o que eu posso fazer para te ajudar? E ele respondeu para Alexandre o Grande: você pode sair da minha frente que você está atrapalhando o sol, eu quero pegar sol. Então essa é a ideia, né? E tem a ver com o cinismo também, porque Diógenes, principalmente, que é um nome mais comum, mais falado, tem outros pensadores, mas Diógenes é o nome mais citado. Ele tinha como característica o fato de responder de forma sarcástica. Por isso que vem a ideia para nós até hoje, né, do cinismo, né? O cara que é cínico é aquele que responde com um tom meio de ironia, né, com uma certa dose de sarcasmo, né? Aí a gente vai ter o epicurismo, que eu vou falar um pouquinho mais detalhado dele, do estoicismo, mas o epicurismo, de forma rápida, ele ensinava que o prazer era o bem máximo, né, e que era alcançado ao se evitar a dor. E o estoicismo enfatizava a indiferença tanto ao prazer quanto à dor, ok? Até aqui, então, a gente vem o que é chamado de filosofia clássica. Depois vai vir a filosofia medieval, que a gente vai tratar hoje também, né, que tem uma preocupação teocêntrica, então muda o foco, já não é o homem, não é antropocêntrica, mas sim Deus. Teocêntrica é tendo Deus como centro. Na sequência, a gente vai ter a filosofia moderna, que foi antecedida pelo Renascimento, né? E é caracterizada por ser antropocêntrica, volta o homem para o centro e vai valorizar demais a razão, né? Uma valorização muito grande da razão. A gente vai falar sobre isso mais à frente, acho que provavelmente na aula que vem, né? E por último, a filosofia contemporânea, como está dizendo aí no slide, né? Foi desenvolvida a partir do século XIX, tem como foco a existência humana. Então, é a chamada período da filosofia existencialista. Então, vai focar no homem, mas na parte existencial do homem. Então, dimensões como a dimensão social, econômica, política, psicológica e religiosa também começam a ser mais desenvolvidas, mais estudadas nesse período da filosofia contemporânea, né? Então, eu acho muito importante a gente ter essa visão panorâmica, né? Eu costumo dizer que é um mapa mental. Fazer esse mapa mental, criar esse mapa mental na nossa mente dos períodos e ter ali a ideia do que foi tratado em cada período. Eu costumo dizer também que a filosofia ela é um diálogo. Ela foi sendo desenvolvida através do diálogo. Ou seja, sempre o filósofo de um período, ele, entre aspas, dialoga com o filósofo do período anterior a ele. Então é importante você conseguir mentalizar, né, visualizar de forma mental aí cada período, a sequência de cada um deles, né, e lembrar mais ou menos ali, ter pelo menos uma ideia básica do que foi o problema daquele período, né? Filosofia, a gente tem que entender que filosofia sempre está lidando com problemas. Então, qual o problema do período que está sendo tratado? Isso é muito importante, isso ajuda muito a gente a compreender, né? O que o filósofo daquele período estava tratando, o que ele queria resolver, qual era o problema que ele queria resolver. Então, isso é muito importante. E como eu já falei, só reforçando, nas aulas anteriores nós abordamos os períodos pré-socrático, socrático, e hoje vamos então dar sequência falando da filosofia medieval. Mas antes, como eu disse, eu quero voltar um pouquinho e de forma resumida a gente vai falar um pouquinho do período helenístico, que é, vamos dizer assim, a última parte do período clássico, tá? Então, vamos lá. Bom, com a morte do rei Filipe II da Macedônia, o seu filho Alexandre assume o poder com apenas 18 anos. Nascido em 336 a.C., Alexandre foi educado nos costumes gregos e teve ninguém menos que Aristóteles como seu tutor. Após assumir o poder, conquista os grandes domínios do Império Persa, expandindo o poderio macedônico até a Índia, o que o levou a ser conhecido como Alexandre o Grande, né? Daí vem, inclusive, o nome Alexandre o Grande. E as conquistas de Alexandre, né, permitiram não só a expansão do território, mas como
a mistura da cultura grega com a cultura dos povos orientais. E foi exatamente isso que originou a chamada cultura helenística, né? Então, após a morte de Alexandre, no ano 323 a.C., seu império foi dividido entre os seus generais, sendo conquistado pelos romanos posteriormente. Estou fazendo bem rápido aqui, de forma bem resumida, tá? Porém, as cidades que ele fundou, que Alexandre fundou, continuaram ali transmitindo a cultura grega para diversos povos ao longo do século, tá? Então, a filosofia helenística, ela é o resultado exatamente disso. Ela é meio que uma mistura, né, da filosofia grega, que era levada por Alexandre na medida que ele conquistava os povos, com a filosofia, com os pensamentos, né, a cultura dos locais que ele ia chegando, né? E dessas cidades que ele fundou, Alexandria é a mais conhecida, né, de todos nós. Foi a que obteve maior destaque. Ela ficou conhecida não só por ter a maior biblioteca, acho que quem já estudou a história da igreja já ouviu falar da grande biblioteca de Alexandria, né? Foi a maior biblioteca da sua época. E também ela ficou famosa por ter formado uma escola com grandes pensadores, a Escola de Alexandria, né? E essa expansão promovida por Alexandre gerou inúmeras mudanças, o que levou à queda da polis grega, né? Aquele modelo de polis grega que a gente falou nas aulas anteriores, né? Pois deu início ao que pode ser considerado como o primeiro projeto de globalização. Então, aqui a gente vê um embrião de um projeto de globalização. Alexandre começa a conquistar, a cultura grega começa a se expandir, a gente começa a ter uma mistura de culturas, gerando, no caso aqui, a cultura helenística. Alexandria se torna aqui uma das maiores cidades com maior destaque, a maior biblioteca que tinha naquele período, né? E surge ali, então, a Escola de Alexandria com grandes pensadores, e então é um embrião, né, que a gente pode colocar de um projeto de globalização, levando povos de diferentes culturas a viverem sobre o mesmo território e sobre o mesmo domínio. E o que aconteceu? Todas essas mudanças acabaram exigindo um tipo de cidadão diferente do habitual, daquele habitual da polis grega, né? Porque agora a realidade social aqui era outra, né? Aqui exigia não apenas o cidadão da polis, mas o cidadão do mundo. Não era o mundo que a gente tem hoje, né? Mas já era um protótipo, né? Então as coisas começam a mudar. Isso vai trazer consigo novas questões, novas indagações, né? E o pensamento filosófico, então, vai tentar aí responder. Por quê? Porque o pensamento filosófico clássico, que vem até Aristóteles ali, não estava sendo suficiente. Então começa a surgir novos pensamentos, novas ideias, novos pensadores, tentando resolver a problemática, as dúvidas que se surgiram nesse período. E é exatamente nesse contexto, então, que surgem aí as escolas que a gente já falou rapidamente no comecinho, como o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo. E hoje eu quero, nesse período inicial, destacar duas dessas escolas, que é o epicurismo e o estoicismo, que são mais interessantes, mais conhecidos também para nós. Né? O epicurismo, a gente vai ter como principal nome exatamente o cara chamado Epicuro. Né? Quem foi Epicuro? O cara que nasceu na ilha de Samos, em 341 a.C., e lecionou durante alguns anos na Ásia Menor, vindo a se estabelecer em Atenas por volta do ano 30, né, a.C. Fundou sua escola, que ficou conhecida como O Jardim. A razão do nome se dá pelo fato de que a escola era no jardim da sua casa, e foi onde ele deu aulas até a sua morte no ano 271 a.C. Ensinava que o prazer era o bem máximo, que era algo sempre bom e que, ao se evitar a dor, era alcançado. Este conceito ficou conhecido como hedonismo, do grego hedone, que significa aí, então, prazer. Mas aqui é importante observar que, diferente do entendimento que nós temos de hedonismo, hoje, o conceito de hedonismo hoje é o prazer acima de qualquer coisa, né? Repare que, como está ali no slide, né, o prazer era o bem máximo, mas esse prazer ele era alcançado quando você evitava a dor, ou quando você evitava sofrimento, né? E você vivia uma vida tranquila. Não é exatamente o conceito de hedonismo que nós temos hoje, né? Os epicureus, eles pregavam que os homens eles deviam buscar se libertar dos medos e viver uma vida voltada para aqueles prazeres simples do dia a dia. Coisas simples mesmo, tipo beber quando você tem sede, comer quando você tem fome, dormir quando você tem sono, né? Prazeres simples, nada naquela ideia hedonista que nós temos hoje em dia, que é o prazer sem limite, né? Prazer sem nenhum tipo de condenação, vamos colocar assim, né? Eles colocavam que até prazeres como aproveitar a presença de familiares, aproveitar a presença de amigos,
tudo com moderação. Tudo tinha que ser feito com moderação. Que viver uma vida assim era uma vida boa. Essa era a ideia, né? Lá na apostila vocês vão ter o seguinte: dessa forma, o prazer é entendido como a libertação e superação dos desejos comuns que são estimulados pela sociedade, como fama, riqueza e poder, que conduziria a uma vida serena e simples e própria de um sábio. Ou seja, quem consegue viver com os prazeres simples do dia a dia, quem consegue ser feliz com coisas simples que todo mundo tem, você acaba se libertando daquilo que a sociedade te impõe, né? Como eu citei aqui, fama, riqueza, poder, né? Quando você consegue ter prazer nas coisas simples, você tem uma vida boa. Essa era a ideia básica do epicurismo, né? E, de forma geral, o pensamento dos epicureus pode ser resumido pelos seguintes pontos, que a gente vai ver agora. Em primeiro lugar, eles pregavam que o mundo é matéria, não existe um mundo espiritual. Então, nesse sentido, eles eram materialistas, não acreditavam na existência de um mundo metafísico. O mundo é só isso aqui que a gente vê, ele é matéria. Eles não acreditavam na imortalidade da alma. Não tinha essa coisa de que a alma é imortal, aquela coisa platônica, né? Não tinha isso. Você morreu, acabou. A dor e o sofrimento residem nos sentidos, sendo a morte a aniquilação de tudo. Então, eles acreditavam também que você não precisava se preocupar com a morte. Por quê? Porque quando vinha a morte, na realidade, a morte era a aniquilação de tudo aquilo que existe. Então, por que você vai se preocupar? Não vai ter dor depois da morte. Por mais até que você venha a sofrer enquanto está morrendo, você não precisa se preocupar, porque depois acabou. Né? Então, é a aniquilação de tudo. Após a morte, o homem simplesmente deixa de existir, de modo que, para os epicureus, só interessava saber viver o momento. Então, ele se preocupava muito com o agora, né? Viver o momento. O que importa é o agora. Se preocupavam com os prazeres mais duradouros, né? Eu até coloquei como exemplo ali o marido que abandona a esposa, que fica tetraplégica. Isso aqui eu peguei como exemplo até do Jonas Madureira, em um vídeo que ele fala sobre os epicureus. É ele que dá esse exemplo. Ele fala, para o epicureu, ou epicurista, ele dá esse exemplo, né? Vamos imaginar que a esposa dele fique tetraplégica, né? Aí o epicureu vai abandonar com certeza aquela esposa. Por quê? Ele vai colocar o princípio do prazer na frente do princípio do dever. Porque a gente aprende o quê? Na saúde e na doença. Então, se acontecer, por exemplo, você é casado, a sua esposa ficar tetraplégica, você vai ficar com ela até o final, né, da sua vida, da vida dela. Você vai cuidar dela. Você vai... Por quê? Princípio do dever. Para eles não tinha isso. Para eles, o princípio que dominava, que mandava, que direcionava a vida era o princípio do prazer, né? Então, isso é interessante para mostrar como que era a filosofia dos epicureus. Eles também acreditavam que, através dos prazeres moderados, se atinge a ataraxia. O que é a ataraxia? É a libertação do medo. E a aponia, que é a ausência de sofrimento corporal. Esses dois elementos são alcançados por meio do conhecimento do funcionamento do mundo e da consciência da limitação dos desejos. Então, a ataraxia era a libertação do medo, ou seja, para de ter medo. O que tiver que ser, será. Não tema. Quando você entende isso, você atinge a aponia, que é a ausência do sofrimento corporal. Mesmo que você sofra alguma coisa em algum momento, quando você entende que aquilo não tem como evitar, fica mais fácil para você passar por isso. Então, a ataraxia leva à aponia, no caso, né? Porque o mundo funciona assim, como está no slide ali. Esses dois elementos são alcançados por meio do conhecimento do funcionamento do mundo. O mundo funciona assim. Não adianta lutar. Então, para que você vai ficar lutando? Para que você vai ficar sofrendo? Então, a melhor coisa, se você estiver passando por um momento de dor, de sofrimento, é se entregar e passar por aquilo da melhor forma possível. Né? Para ser feliz, o homem precisa de 3 coisas: liberdade, amizade e tempo para filosofar. Então, o homem que tinha liberdade, né? O homem que tinha amigos, que estava sempre com amigos em volta e tinha tempo para filosofar, para parar, para pensar, para questionar, né? Era um homem que poderia se considerar feliz. E a vida está sujeita ao acaso. Eu até coloquei ali, né, parênteses ali, o acaso vai me proteger, a música do Titãs, né? Você vê que a música do Titãs tem um certo pensamento epicurista ali nas entrelinhas, né? É exatamente essa ideia. O acaso vai me proteger. A letra da música até fala, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Ou seja, não se preocupa, porque o que tiver que acontecer vai ser, e o acaso talvez te proteja. Talvez não. Basicamente, essa era uma ideia. Então, esse é basicamente aí, esses, né, são basicamente os pensamentos, né, a filosofia dos epicureus. Falta mais um pedacinho aqui. Ó. Eles defendiam também a ideia de que os deuses existem,
Mas, veja bem, não é a ideia do Deus judaico-cristão, como a gente entende, né? Um Deus pessoal. Esses deuses eram compostos de átomos, embora de contextura mais fina, estavam longe demais da Terra para ter qualquer interesse no que o homem fazia. Olha que interessante. Os deuses eram átomos, e eles estão longe da Terra. Então, não são deuses pessoais, não tem uma pessoalidade, eles não se relacionam, né? Então, não adianta orar, não adianta fazer sacrifícios, que era o pensamento grego, né? Diferente da ideia clássica dos gregos, né? Os deuses não tomam consciência dos humanos por conta da sua perfeição, ou seja, os deuses são tão perfeitos que eles nem tomam consciência da existência dos seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos são imperfeitos, então eles não vão nem ter consciência da existência, né? Os deuses não criaram o universo, não abençoam e nem punem ninguém. Aquela ideia a ideia dos gregos também, os gregos tinham a ideia de que os deuses, quando estavam de bom humor, abençoavam, ou quando recebiam um sacrifício que eles gostavam, abençoavam. Mas quando estavam de mau humor, ou quando não queriam, eles não abençoavam, pelo contrário, castigavam, puniam, né? Essa era a ideia clássica dos gregos. Os epicureus não acreditavam nisso. Os deuses não criaram o universo, não abençoavam, não puniam, e eles eram extremamente felizes, sendo nesse sentido uma referência para os seres humanos. Como assim? Os deuses vivem a vida deles lá, na felicidade, e a gente deve fazer o mesmo, buscar viver da mesma forma. Mas vale frisar isso. Os deuses, para os epicureus, não eram algo pessoal, não eram seres pessoais. Eram compostos de átomos. Né? Então, não era uma coisa meio metafísica, né? Não era um ser pessoal. Tá? E na sequência a gente vai ter aí o estoicismo. O estoicismo tem como nome principal aí Zenão de Sítio, que nasceu em 336 a.C. Faleceu em 263 a.C. É o criador do estoicismo, outra escola filosófica que surgiu no período helenístico. A razão do nome estoicismo se dá pelo fato de que os filósofos estoicos se reuniam na ágora, num espaço chamado de pórtico pintado, que em grego é stoa poikili, né? Que de onde vem a denominação, está no grego ali, que transliterado é stoikos, né? Ou filósofos do pórtico, traduzindo literalmente é isso. As preleções de Zenão aconteciam sobre esses pórticos e enfatizavam uma certa indiferença tanto ao prazer quanto à dor, né? Então, diferente dos epicureus, vai ter essa característica aí, uma indiferença tanto ao prazer, mas com relação à dor também. Quais vão ser aí os principais pensamentos, né, dos estoicos, né? Eles lutavam, em primeiro lugar, com os epicureus pelas mentes, né, dos atenienses, né? Então, você tinha naquele mesmo período ali os epicureus e os estoicos ali, cada escola, né, cada pensador defendendo ali a sua escola, né, e lutavam para conquistar, né, a mente dos atenienses daquele período. Eram filósofos moralistas, então focavam muito na questão da moralidade, de uma vida moral. Pensavam na realidade como dois princípios, matéria e a razão, sendo o universo governado por uma razão universal. Muitos historiadores vão dizer que essa dualidade do estoicismo vai influenciar mais na frente lá os filósofos medievais, né? Vai ter uma influênciazinha ali. Não é exatamente como eles colocavam, mas a questão da dualidade, né? Lá na frente a gente vai ver bem e mal, céu e inferno, essa dualidade mesmo, corpo e alma, né? Influenciando. Então eles tinham essa ideia, né? Matéria e razão, e o universo era governado por uma razão universal. Então, era uma espécie de Deus, vamos colocar assim, mas não era um Deus no sentido que nós entendemos também, não era o Deus no conceito judaico-cristão também, um Deus pessoal que se relaciona, não. Mas era uma razão universal, natural. Exatamente, Isaías, eles faziam uma espécie de dicotomia, né? E para eles há um encontro entre a razão e a matéria, né? Ou seja, Deus, entre aspas aí, e a matéria estão identificados. Se a gente for analisar, é uma espécie de panteísmo, né? Deus e a matéria, que eles não chamavam de Deus, né? Mas eles chamavam aquilo que governava a razão, é o logos, né? O logos que governava o universo, né? De forma natural. E esse logos, ele e a matéria estavam identificados, sendo uma coisa só. Então, uma espécie aí de panteísmo. A razão de Deus permeia a realidade e não há transcendência. Então, diferente de nós cristãos, nós cremos na transcendência e na imanência de Deus. O que é isso? Deus transcende quando ele ultrapassa. E ele é imanente porque ele também habita dentro de nós, ele está dentro de nós. Né? Eles não criam
nessa questão da transcendência, né? Deus está aqui na matéria e pronto, mas não transcende, né? Ele está naquilo que a gente vê permeado junto ali, né? Por isso que eu falei que é uma espécie de panteísmo. E a consequência disso é que tudo que acontece é providência ou destino, né? Ou seja, tudo que acontece tem que acontecer, porque Deus está na matéria, está nas coisas, está na natureza, Deus está aqui, está ali. Tudo que acontece tem que acontecer, né? Foi providência dessa razão natural, desse Deus, né, estoico aí, né? É destino, não tem como evitar. Então, obviamente, não vão acreditar em um Deus pessoal, num Deus que se relaciona. Por conta disso, eles foram acusados de serem fatalistas, obviamente, se Deus está em tudo e não tem como evitar, então é como se são fatalistas, né? Então foram acusados disso, né? E o sábio para o estoico e o feliz é aquele que aceita o seu destino. O tolo é o que sofre por tentar mudar as coisas. Então, tipo assim, o que tem que acontecer, vai acontecer. Pare de lutar, pare de ficar se debatendo, pare de ficar aí tentando entender. Simplesmente aceita e viva. Porque se você não aceitar, você vai ficar lutando contra algo que você não pode mudar, na visão do estoico, e você vai estar sendo tolo, né? Não nutriu nenhuma expectativa de algo, né? Então, não crie expectativas também, né? E também não subestimavam algo, ou seja, não fique esperando algo e também não subestimem, né? Ou seja, é aquela coisa assim, como eu falei no começo, eles não esperavam nem algo de bom e nem algo de ruim, né? E viviam como se as coisas não os afetassem. Aí eu até coloquei o exemplo aqui para me lembrar, né? Exemplo do pai que tem um filho. Como assim? Para o estoico, era mais ou menos assim. Todos nós, quem aqui é pai, que está me ouvindo aqui, que é pai, você lembra a alegria que foi? Eu tenho 2 filhas, né? Eu lembro a alegria que foi quando eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida. Depois eu fiquei alegre quando minhas filhas nasceram, né? Então, um pai fica alegre com cada momento desse. Quando o filho nasce, então, um estoico não, ele não ia, ele ia viver de forma indiferente. Né? O filho nasceu, se um amigo chegasse para um estoico lá com um presente, falasse: ô, cara, meus parabéns que seu filho nasceu. Ele, tá, meu filho nasceu, tá, e daí? Né? Ele iria reagir com indiferença. Por quê? Vai que esse menino morre, vai que a minha filha morre. Então, eu não posso criar expectativa. Essa era mais ou menos a filosofia dos estoicos, né? Então, viviam como se as coisas da vida, alegrias e tristezas, né, não os afetassem. Então, eles meio que se treinavam, né, nesse sentido, se disciplinavam nesse sentido. Tipo assim, não fique feliz demais e não fique triste demais. Fica ali aquele limite ali, nem para ficar feliz, nem para ficar triste, que aí você consegue viver melhor, né? Porque se você ficar feliz demais e tiver uma perda, aquilo pode te deixar muito, muito triste, muito para baixo. E se você ficar triste demais, aquilo pode te atrapalhar também. Então, viva uma vida realmente com indiferença. O sábio, então, é aquele que consegue se despojar das paixões para atingir a ataraxia. Olha ela aí de novo a palavra, né? Que é a ausência de perturbações ou inquietações da alma. Similar à filosofia budista. Os budistas têm essa ideia da ataraxia. Atingir a ataraxia. O que é a ataraxia? Cara, não importa o que está acontecendo, você está ali vivendo indiferente. Né? Você consegue se despojar tanto das paixões, quanto das tristezas, quanto das alegrias. Né? Você vive realmente vivendo como se nada na vida te afetasse. Né? E ensinavam que o desenvolvimento do autocontrole e da firmeza era um meio para superar emoções destrutivas. Então pregavam muito essa questão do autocontrole, né? Para superar essas emoções aí, tanto de alegria quanto de tristeza, né? Tá, então esse aí é o pensamento estoico. Na sequência, então, vamos falar então da filosofia medieval. Então, tanto a patrística quanto a escolástica cristã são períodos que compõem a chamada filosofia medieval. Como o próprio termo sugere, são correntes filosóficas surgidas no período histórico denominado Idade Média. A Idade Média durou cerca de 1000 anos, se iniciando por volta do século III e finalizando por volta do século XIII. Foi um período marcado por grande influência da Igreja Católica nas diversas áreas do conhecimento, sendo no campo filosófico houve uma predominância de temas religiosos. Então isso é uma coisa que marcou o período chamado Idade Média ou medievo, né? Dando sequência aos nossos slides. Tá, eu achei que eu tinha colocado aqui, não coloquei. Tá, deixa eu ler para vocês que está aqui na apostila. William Roberts já faleceu, nasceu em 1721 e morreu em 1793, foi um historiador escocês. Ele rotulou a Idade Média de Dark Ages. Você já deve ter ouvido falar sobre
séculos obscuros ou idade das trevas, né? Essa expressão, esse termo vem exatamente desse cara, do William Robertson, né? E a intenção desse cara, desse historiador, era caracterizar esse período da Idade Média como um tempo de ignorância. Ele queria meio que ridicularizar esse período, como se fosse um período só de superstições e de pobreza intelectual. Na opinião dele, não foi produzido nada de bom nesse período. Na opinião dele, foi realmente um período obscuro ou Idade das Trevas. Só que esse título, hoje, maior parte não, acho que todos os historiadores modernos hoje concordam que esse título não faz jus, né, ao período. Por quê? Quando você vai pesquisar de maneira mais minuciosa, mais detalhada, você vai ver que a produção intelectual do período da Idade Média é gigantesco, inclusive até para quem não é cristão, até para quem não é evangélico, para quem não é católico, para quem não tem a fé cristã, até para quem é ateu. Você pega até professores de filosofia e filósofos que são ateus que reconhecem a importância, né, do período medieval, na produção intelectual que surgiu naquele período. O professor João Batista Almeida vai falar o seguinte: o olhar mais atento sobre a Idade Média mostra que as filosofias do período medieval contribuíram com a maturidade para a especulação dos princípios da metafísica e para a sistematização dos métodos de raciocínio lógico. Então, por mais que no período medieval Deus tenha sido o centro, ou seja, tenha sido um período teocêntrico, teve várias outras contribuições. Não foi um período que falou só da fé, né? Como o João Batista de Almeida fala, contribuiu para o crescimento, para a maturação de princípios de metafísica, de sistematização de métodos de raciocínio lógico também. Então, isso é importante frisar. Deixa eu ver quem comentou aqui. O Jota colocou: as universidades se desenvolveram nesse período a partir... Exatamente, Jota, exatamente. Bem lembrado. Nesse período surgiu ali, como o Jota está colocando, as universidades, né? Começam a se desenvolver ali. E dentre os filósofos que marcaram esse período, a gente pode citar aqui Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que nós já falamos, né? Que vão comprovar que o rótulo de Robertson está equivocado. Pois não só foram filósofos de grande estatura intelectual, filósofos assim, muito inteligentes, como também foram muito prolíficos, ou seja, escreveram muito, produziram muita coisa, deixaram muito material registrado, né? Só Agostinho e Tomás de Aquino, se fosse só esses dois, já seria o suficiente para refutar esse rótulo pejorativo, né, do Robertson lá, né, desse historiador. Mas além deles, houve grandes pensadores como Avicena, Averroes, Abelardo, Duns Scoto Erigena, Santo Anselmo, Santo Abelardo, Santo Alberto Magno, Guilherme de Ockham, Roger Bacon, São Boaventura, entre outros. Não, muitos pensadores surgiram nesse período, né? Cristãos e não cristãos. Né? Vale frisar isso, que esse período não foi um período só onde só desenvolveu a filosofia cristã. Acho que eu vou falar até na próxima aqui, ó. Mais na frente eu vou falar um pouco sobre isso. Mas é importante frisar. Então foi um período muito rico, um período muito rico mesmo, né? E outra característica importante do período medieval é que ela contempla duas correntes, né, de pensamento filosófico, que vai ser a patrística e a escolástica. Vai falar bem rapidinho um pouquinho sobre cada um desses períodos. O período patrístico foi desenvolvido nos primeiros séculos da Idade Média, século III a.C. aí. A patrística tem como principal característica o fato de ter em seu corpo de pensadores os padres da Igreja Católica. Aliás, daí vem o termo patrística. A palavra padre vem do latim patris, que significa pais ou padres, né? E a gente vai ter também a escolástica, né, que surge aí na segunda metade, né, final da Idade Média, século VI ao século XIV, recebe essa denominação por conta do fato do ensino filosófico ser ministrado nos conventos, mosteiros e escolas episcopais, de onde é derivado, então, o termo, né, escolástica vem daí, né, de escolas episcopais, né? É importante observar que o título escolástica se refere muito mais ao método de ensino do que a uma doutrina específica. Isso é importante, tá ok? E outro importante de observar aqui, que eu falei que eu ia falar mais na frente, é que nesse período, não foi um período exclusivo dos filósofos cristãos. Outras escolas filosóficas, como a bizantina e a muçulmana, que é a árabe ou sarracena, e também a hebraica, que é a escola judaica, também fazem parte desse período, né? Porém, é fato que a escolástica cristã tem uma grande importância, por isso que geralmente ela é muito falada, muito citada, até quando você vai fazer um curso de filosofia
no meio secular. Por exemplo, eu estou terminando a minha faculdade de filosofia na Unip, né? E já estudei o período medieval. Estudo ali com bastante assim, cautela, bastante detalhe. É um período que é bem... eu tenho material aqui, as apostilas, né, do período, muita coisa, não passa rápido, não. Estudo com muita cautela. Então, um período muito importante, né, para se estudar. Né? Novamente citando o professor João Batista Almeida Júnior, falando sobre essa importância, ele vai dizer o seguinte: a escolástica cristã, fundamentada na fé católica, representou um pequeno renascimento dentro do período medieval, por ser considerado uma renovação do pensamento filosófico com a descoberta das obras completas de Aristóteles. Houve um renascimento da filosofia e novas bases, com um tipo de saber mais voltado para a realidade natural, característica da filosofia grega. O contato com as novas obras de Aristóteles estimulava nos filósofos preocupações empíricas, em certo sentido, mais adequadas do que as de matriz platônica. Trata-se de uma nova aurora do helenismo a assinalar as tendências científicas da mentalidade que se desenvolverá nos séculos do Renascimento para consolidar o paradigma racional da filosofia moderna. Né? E muitas discussões vão ser levantadas acerca da relação entre filosofia e o cristianismo, nesse período. Tá? Nesse período vai ser levantadas muitas discussões. Qual a relação que a filosofia tem com o cristianismo, com a fé cristã, com a teologia? Né? Alguns especialistas, por exemplo, vão defender, essas discussões acontecem até hoje, tá? Que o cristianismo é uma filosofia. Outros vão dizer que não. Então vai ter gente que falar assim, não, o cristianismo é uma espécie de filosofia. Né? Tem a filosofia cristã e a filosofia não cristã. E outros vão afirmar que não. Os que negam, por exemplo, a ligação entre os dois, entre a filosofia e a fé cristã, vão argumentar que a filosofia se baseia na razão, enquanto o cristianismo na fé. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de um cara no YouTube e o cara falando isso. Né, que essa era a característica distintiva da filosofia para a fé cristã, para o cristianismo. Um se baseia na razão e o outro só na fé. Né? Aliás, esse conflito entre fé e razão foi algo que marcou o período medieval. Essa discussão fé e razão foi algo que acompanhou todo o período medieval. Né? Uns tentavam conciliar, outros tentavam mostrar que não havia possibilidade de trabalhar os dois juntos, né? Que são coisas antagônicas. Né? De qualquer forma, é inegável que o cristianismo teve um papel assim, importantíssimo na história do pensamento filosófico, principalmente no aspecto metafísico. E não só influenciou, como continua influenciando muitos pensadores em nossos dias. Aliás, eu vou falar assim, influenciou não só pensadores, mas influenciou e continua influenciando toda a nossa cultura. Tem um vídeo do professor Vitor, do INEF, procurem lá. Eu vou até postar o link lá no WhatsApp, no grupo, depois para vocês. Que ele fala isso, e o Vitor, inclusive, ele é ateu. Mas no meio da aula ele fala que tem muita coisa da nossa cultura que até quem é ateu crê, pensa e que começou ali com os pensadores cristãos. Começou exatamente nesse período medieval. Teve muita, vamos dizer assim, muita bola que esses caras levantaram que a galera continua chutando hoje, tá entendendo? E a galera, assim, às vezes até ateu, critica o período medieval, e até o engraçado que o Vitor, ele fala assim, eu mesmo, quando estava na faculdade, tinha um preconceito com o período medieval, mas depois que eu comecei a estudar, eu percebi que os pensadores, os caras eram feras, eram muito intelectuais, ele faz elogios ali a vários deles, né, Agostinho, a Tomás de Aquino também, e ele reconhece que muita coisa da nossa cultura, até de quem não sabe nem imagina, da nossa cultura tem influência total, né, de pensadores do período medieval. Ok? Tá. Próximo tópico aqui nosso então vai ser filosofia grega e teologia cristã, o encontro. Então, quando é que começa a acontecer esse encontro? O Jonas Madureira, no livro Filosofia, eu já falei para vocês várias vezes aqui que eu cito ele, da editora Vida Nova, ele vai iniciar o 5º capítulo do livro da seguinte forma: a escolástica cristã, fundamentada na fé católica, representou um pequeno renascimento dentro do período. Acho que esse aqui eu já li. Peraí que eu voltei aqui. Desculpa, gente. Eu acabei voltando, apertando o botão errado aqui. Agora vamos lá, a frase do Jonas agora certinha. A filosofia grega sofreu várias modificações, mas nenhuma delas foi tão significativa para a formação do pensamento ocidental como uma modificação resultante do encontro entre a filosofia grega e a teologia cristã. Os dois grandes modelos de pensamento da história da filosofia grega, o platonismo e o aristotelismo, foram reinterpretados pelos teólogos Agostinho e Tomás de Aquino.
Embora sejam mais teólogos que filósofos, Agostinho e Tomás usufruíram do platonismo e do aristotelismo para explicar a realidade de Deus e do cosmos. Sob a ótica da revelação cristã, ambos reconsideraram filosoficamente a busca pela verdade. Em Agostinho e Tomás, filosofia e teologia encontram-se. Conhecer a verdade tornou-se conhecer a Deus. Essa é a frase do Jonas que eu falei que está no livro Filosofia, né? Só que antes da gente adentrar, né, nas reconsiderações feitas por Agostinho e Tomás, iremos ver como surgiu esse encontro da filosofia grega e a teologia cristã. E ele passa, em primeiro lugar, por Amônio Sacas, Plotino e o chamado neoplatonismo. Então, grave esses três nomes aí: Amônio Sacas, que é e Plotino, que são dois filósofos, e o neoplatonismo, que é o nome já sugere, é uma nova forma de pensamento platônico, por isso que é né? Neoplatonismo. Então, esse encontro aí da filosofia grega com a teologia cristã passa por esses três nomes aí: por Amônio Sacas, por Plotino e pelo neoplatonismo. Então, vamos lá. Natural de Alexandria, Amônio Sacas nasceu em torno de 175 d.C. e faleceu em 245 d.C. Filho de pais cristãos, teve inicialmente uma formação religiosa. Porém, alguns estudiosos afirmam que, após seu contato com a filosofia, abandonou o ensino de seus pais, abraçando o paganismo, o que é negado por estudiosos como Eusébio de Cesareia e Jerônimo. Inclusive, Eusébio de Cesareia vai dizer o seguinte: Porfírio claramente profere uma mentira, o que um opositor dos cristãos não faria, quando ele diz que Amônio caiu de uma vida de piedade para costumes pagãos. Amônio percebia a inabalável e pura filosofia divina até o fim de sua vida. Suas obras ainda mostram isso e como ele é celebrado por muitos pelos escritos que deixou. Então, Eusébio de Cesareia foi um dos que não concordaram com o que foi falado acerca de Amônio, né? Isso é importante frisar. E, apesar de não ter deixado nenhuma obra escrita, Amônio é um nome muito reverenciado. Em primeiro lugar, porque ele é considerado o criador da corrente filosófica que eu falei anteriormente, chamada neoplatonismo, né? Então, Amônio Sacas é considerado o cara que começou, que criou essa corrente filosófica chamada neoplatonismo. Em segundo lugar, ele é também um nome importante porque ele foi o tutor de nomes como Orígenes, o pagão, e Orígenes, o pai da igreja. Para quem não sabe, nós temos dois Orígenes na história: o Orígenes chamado o pagão e o Orígenes, o pai da igreja, para diferenciar os dois aí. E um cara chamado Longino, e aquele que talvez tenha sido seu mais fervoroso discípulo, que foi Plotino, que eu citei anteriormente também. Plotino, inclusive, foi o principal propagador, né, dos pensamentos, né, do seu mestre. Ele estudou com ele por 11 anos. Sobre Plotino, ele nasceu em Nicópolis, Egito, e viveu entre 205 até o ano 270 depois de Cristo. Por intermédio dele, ficamos conhecendo não só os principais pensamentos de Amônio, como as influências que seu mestre recebeu de Platão. Em 253 começou a escrever o que, após sua morte, seria compilado por seu discípulo Porfírio, que se tornariam seus tratados, que foram publicados por volta do ano 300, com o sugestivo título de Enéadas, do grego Enea, que quer dizer 9, já que cada um dos 6 livros contava com 9 tratados. Esse material estabeleceu as bases daquilo que ficou conhecido posteriormente como neoplatonismo, que combinava os ensinos de Platão com os ensinos dos pitagóricos e dos estoicos, né? Esses ensinos, né, tinham como característica principal os seguintes pontos. Em primeiro lugar, crença na natureza religiosa da verdade. Então, a verdade deixa de ser algo meramente intelectual e passa a ser visto pelos neoplatônicos como algo de natureza religiosa. Em segundo lugar, a crença no caráter absoluto da transcendência divina. Então, já começa a ter a crença na transcendência, né? Em terceiro lugar, a crença na origem divina de todas as coisas, ou seja, tudo vem de Deus, tudo é originado dele. Quarto lugar, a possibilidade da união do homem com Deus por meio de uma interiorização contemplativa, ou seja, o homem, através dessa interiorização de forma contemplativa, conseguia se ligar até Deus, né? Um dos principais ensinos é a teoria do emanacionismo, que é descrito pelo professor Fernando Basso da seguinte forma. Não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei. Eu vou ler para vocês. Está aqui, ó. A teoria do emanacionismo de Plotino coaduna-se estreitamente com a versão da cosmogênese, a origem do cosmos, revelada na Bíblia judaica. Segundo a teoria plotiniana,
Deus abrange tudo o que existe e se manifesta por emanação em graus de ontologicidade decrescente. Uno, nous, alma e matéria. Ou seja, tudo que existe, espiritual e materialmente, procede, emana em estágios decorrentes de um ser supremo. O uno, Deus ou bem, é a origem de todos. Os seres transcendem e transcende, todas as essências e conhecimentos. O nous, o espírito, é a primeira emanação da inteligibilidade reflexiva do uno, e tem o conhecimento de si e em si, conhecimento de todas as coisas. É no nous que se encontram as ideias, os arquétipos inteligíveis do universo. A alma, como segunda emanação, provém do nous, do qual intui as ideias que se convertem em modelos. Através dos modelos, a alma plasma e dá vida à matéria, último estágio degradante da emanação. Assim, o universo material deriva do uno, matéria que é potencialidade, mas também origem de todo o mal físico, moral, metafísico. Parece um pouco complicado se ouvir a primeira vez, assim, é um trecho que é bom ler e reler várias vezes para entender o que ele está querendo dizer, mas nessa ideia, dessa teoria do emanacionismo de Plotino, ele fez uma relação com a cosmogênese da Bíblia, do Gênesis, né? Do livro de Gênesis lá. Na teoria dele, tudo vem de Deus. Ele vai explicar que tudo se manifesta por emanação, ou seja, tudo sai de Deus. Aí ele vai criar ali o uno, o nous, a alma e a matéria. E vai dizer que tudo que existe, espiritual ou material, procede de forma emanatória, ou seja, tudo emana, tudo vem de Deus, em estágios decorrentes, ou seja, você tem um ser supremo, que é o uno, que ele vai colocar como Deus ou bem, e ele é a origem, no caso de todos os seres, né, que vão transcender de todas as essências e conhecimentos. O nous vai ser o espírito, que é a primeira emanação da inteligibilidade reflexiva do uno. Então, o nous é o espírito, ele também vem do uno, né, que é o Deus. Né? E tudo vai emanando de forma degradante até chegar naquilo que é material. Né? Não sei se vocês conseguiram captar, mas não é difícil de, quando você lê com calma, identificar aqui uma similaridade na teoria emanacionista de Plotino e a doutrina da Trindade. Por quê? Ele vai ter ali o Uno, que é o Pai, percebe claramente que ele está falando de Deus Pai, o Nous, que é o Espírito Santo, e a alma, que vai ser o Filho. Então você tem que, basicamente, ali um embrião da doutrina da Trindade aqui em Plotino. O Uno, Pai, o Nous, o Espírito Santo, e a alma, o Filho. Né? E essa matéria, que é descrita ali pelo comentarista, pelo Alexandre Bastos, né, que ele chama de o último estágio degradante da emanação, está debaixo da alma. Essa parte da matéria que ela é povoada pelas almas individuais e todo o restante do mundo material, que são a realidade mais fraca e incapaz de prosseguir o processo de emanação. Então, ele acredita que tudo vinha do Pai, de um processo de emanação degradante, ou seja, vai perdendo a perfeição até chegar na matéria, que é onde nós habitamos. Tá? Eu não sei se ficou claro para entender, mas, segundo Plotino, está aqui na apostila, cada indivíduo deveria buscar, por meio da contemplação e da autodisciplina, subir nessa hierarquia até voltar à fonte, que é o Uno, que é Deus. Algo que ele afirmava ter alcançado. Então, você fazia uma autodisciplina em um período de contemplação ali, depois do tempo você consegue voltar nesses estágios emanatórios até voltar até Deus e ter contato com Deus. Né? E a influência de Plotino em alguns pensadores cristãos é muito, muito grande, pois suas ideias e pensamentos irão refletir de uma forma ou de outra em pensadores como Agostinho. Agostinho vai beber muito em Plotino no período patrístico e Tomás de Aquino no período escolástico, como a gente vai ver mais adiante. Né? E a fusão de pensamentos e escolas filosóficas do neoplatonismo de Plotino pode ser vista como a última contribuição da filosofia clássica. Então, digamos que a filosofia clássica vem até aqui, vem até Plotino. Né? O Isaías ligou a câmera, você quer falar alguma coisa, Isaías? Falar ou perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? É só comentando que esse lance dele, tipo, se desfazer, que me esqueci qual que era, tem uma religião que é... Emanacionismo? Tem uma religião que tem um negócio muito parecido com isso, que a pessoa, tipo assim, a gente é como se fosse Deus degradado, certo? Tipo, como se eu tivesse jogado água no café e você tem que ir subindo aqui. Eu tava tentando me lembrar qual que era a religião que pensa, tipo, bebeu muito do Plotino. Tipo,
que a pessoa tem que ir fazendo coisas até chegar no estágio que ele possa ter um contato com Deus. Não duvido, não. Então, esse pensamento vai influenciar muito, né, o período dos pais da igreja, o período escolástico também. Vamos continuar aqui, então? A gente tem bastante conteúdo hoje. Então, a patrística e os pais da igreja. A patrística, então, tem como principal característica a defesa do cristianismo perante o paganismo, né, o judaísmo e as heresias. De forma geral, os padres desse período são divididos em 3 grupos: apostólicos, apologistas e controversistas. Enquanto os do período apostólico e controverso tiveram uma importância mais dogmática e religiosa dentro do próprio seio do cristianismo, os padres apologistas se destacaram pela ideia racional do cristianismo perante o paganismo, e são eles que nós vamos destacar. O primeiro padre apologista aqui foi Justino Marte, né, conhecido também como Justino Marte. Justino, conhecido como Justino ou Marte. Nasceu no ano 100. Aí tá errado, tá antes de Cristo aí, mas depois de Cristo. É a minha dislexia, que às vezes passa algumas coisas que eu não percebo, eu digito algumas coisas erradas. Nasceu em Naplusa, Jordânia. Além de padre, Justino era filósofo e morto como Marte em Roma, por volta do ano 165 depois de Cristo. É considerado o primeiro filósofo cristão e o autor de 2 apologias da religião cristã, que foram dirigidas aos imperadores romanos Adriano e Marco Aurélio. Ok? Aí você vai ter também Clemente de Alexandria, que vai se destacar nesse período. Viveu entre 150 e 215 depois de Cristo. Está inserido no contexto cultural do helenismo e viveu toda a sua vida na cidade de Alexandria. Defendia a função pedagógica da filosofia como forma de preparar o entendimento para interpretar as verdades reveladas. Teve também uma grande importância no campo linguístico ao multiplicar termos filosóficos do grego para exprimir conceitos cristãos, ao traduzir algumas obras para o latim. Podemos citar como, por exemplo, termos como gnose, o termo gnosis, né, gnosis, que significa ciência superior, e gnóstico, termo grego gnósticos, que significa conhecedor e iluminado. Continuando aqui, a gente vai ter Orígenes, também de Alexandria, foi discípulo e compatriota de Clemente, viveu entre 185 e 254 d.C., adepto do Didascaleion, uma escola de catequese que utilizava a filosofia com auxílio da interpretação da doutrina cristã, né? Foi um prolífico escritor, tendo escrito centenas de escritos exegéticos e comentários das escrituras, porém destacamos a sua obra sobre os princípios, que é considerada uma verdadeira suma teológica, que sintetiza a doutrina da igreja cristã de seu período, né? Porém, é importante observar que não houve unanimidade de pensamento nesses pensadores, os pais da igreja, né? Ao mesmo tempo que havia os que advogavam uma proximidade do cristianismo com a filosofia, com os métodos do helenismo, né, como auxílio ali para a interpretação dos dogmas católicos, haviam aqueles que condenavam totalmente, né? Então você tinha alguns pensadores que achavam que dava para fazer essa síntese, misturar, usar ali como apoio, como ferramenta, e outros que consideravam a filosofia completamente pagã. Então não dava para ter ali uma mistura. Um desses, por exemplo, é Tertuliano, né, que ficou famoso pela frase aí, o que há de comum entre Atenas e Jerusalém, né? Inclusive, próximo final de semana eu vou ministrar na Igreja Batista Reformada aqui, né, perto de onde eu moro, e vou falar exatamente sobre isso, né? Fui convidado para ministrar lá e o tema que pediram para eu falar é exatamente sobre isso, né? Aí você vai ter desse período alguns fora Tertuliano que não concordavam, Tassiano e Lactâncio, que também não concordavam com essa síntese, com essa mistura da filosofia com a fé cristã. Estou dando uma agilizada aqui para a gente ganhar tempo. A gente vai ter depois os padres capadócios, são naturais, como o nome sugere, da região da Capadócia, da Ásia Menor, né? Os irmãos Basílio e Gregório de Nissa, mais Gregório de Nazianzeno, foram responsáveis pela sistematização da teologia, partindo da lógica aristotélica como método para a defesa dos dogmas católicos contra as heresias da época, né? Aí vamos dar uma puladinha aqui. Quem depois quiser se aprofundar vai ter mais coisa lá. Dê uma pulada em algumas coisas. Leiam depois no Ava, né? E quem tem o e-book, leia no e-book aí, para a gente poder ganhar tempo, senão a gente vai avançar muito a hora hoje. Agostinho de Hipona, nascido em 13 de novembro de 354 depois de Cristo, em Tagasta, na região da Numídia, província do Império Romano do Norte da África, hoje Argélia. O seu nome de nascença é Aurelius Augustinus, né? Mais conhecido como Santo Agostinho, faleceu em 430 depois de Cristo. E com certeza é um dos principais filósofos cristãos do período patrístico. Agostinho consegue ser o cara assim que é amado tanto por cristãos, por evangélicos, quanto por católicos, né? O cara
conseguiu essa proeza, né? Todo mundo gosta de Agostinho. Inclusive, poucos dias aí nós tivemos o dia de Agostinho, né? Que é comemorado no calendário litúrgico aí. Teve muitas, como é que eu diria, postagens, né? Fazendo referência a isso. Eu sigo pessoas da fé católica, anglicanos, né? Então a galera postou muito sobre isso. Até aquele padre Paulo Ricardo, ele fez um programa, né, no YouTube, no canal dele, especial falando só sobre Agostinho. Então, um cara muito importante, tanto para evangélicos quanto para católicos. Né? E para melhor entender o pensamento de Agostinho, é necessário a gente ter um conhecimento prévio da sua história, né? Pois assim como disse o João Batista Almeida Júnior, ele disse o seguinte, essa frase eu não coloquei aqui. O João Batista Almeida Júnior disse o seguinte: não é possível compreender suas reflexões deslocadas dos acontecimentos de sua vida. Aliás, cara, isso vale para qualquer pensador. É sempre bom você ter o um entendimento da história, do que está acontecendo, do período que o cara está vivendo ali, para saber o que ele, né, o que aconteceu, o que levou ele a agir, pensar, ou seja, os acontecimentos do tempo dele influenciam na vida, no pensamento dele. Né? E com Agostinho é diferente. Agostinho era filho de pai pagão, Patrício, o nome do pai dele, e a mãe chamada Mônica, né? Que depois foi canonizada pela Igreja Católica como Santa Mônica. Não sei se você sabia disso, mas a Santa Mônica era, né, a mãe de Agostinho. Famosa Santa Mônica. Né? Até perto da minha casa aqui tem um hospital chamado Hospital Santa Mônica. Né? Então, se você não sabia disso, está sabendo agora. Ele é considerado, Agostinho, uma ponte entre a filosofia clássica e a filosofia cristã. Sua mãe o educou nos princípios do cristianismo, apesar disso não chegou a ser batizado e viveu a princípio uma vida totalmente desregrada. O Jonas Madureira vai comentar o seguinte: conta-se a história que Mônica orava e chorava pela alma perdida de seu filho. Um dia, ela foi pedir conselho a um bispo da igreja e diante dele desabafou todo o seu desespero. Percebendo o tamanho do desespero daquela mãe, o tal bispo respondeu-lhe: acalma-te, mulher, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Mais tarde, depois de ter sido batizado, disse que Agostinho teria dito que as lágrimas de sua mãe tornaram-se o início do seu batismo. O que Mônica não sabia, enquanto chorava, era que Agostinho não só se converteria ao cristianismo, mas também se tornaria piedoso, né, o piedoso bispo de Hipona. Né? Agostinho é muito chamado de Agostinho de Hipona também, que foi a igreja que ele se tornou bispo mais tarde. Sua mãe, como eu já falei, foi canonizada pela Igreja Católica, né? E Agostinho, em sua juventude, antes da sua conversão, foi um professor de retórica em Cartago, né, e Roma. Nesse período, ele se apaixona por uma mulher com quem ele tem um filho chamado Adeodato. E ele se envolve numa doutrina chamada maniqueísmo, que era um sistema de crenças dualista. Isso é importante porque isso vai influenciar muito na filosofia de Agostinho. Né? O dualismo maniqueísta tinha a ideia, tinha um entendimento que há uma luta constante entre luz e trevas, entre o bem e o mal. Após 9 anos, né, como maniqueu, vamos colocar assim, Agostinho se decepciona, pois ele percebe que tudo não passava de uma mentira. Então ele começa a perceber que tudo que ele aprendia ali no maniqueísmo não passava de uma mentira. Mais tarde, em seu livro, que é a autobiografia dele, chamada Confissões, ele vai desabafar o seguinte: diziam verdade, incessamente falavam-me da verdade que nunca existiu neles. Então ele percebe que o período que ele passou no maniqueísmo, ele só teve contato com mentiras. Né? Após sua decepção com o maniqueísmo, ele passa por um período de ceticismo, então ele passa a duvidar de tudo, até de si mesmo. Né? Então ele viaja para Roma com sua mãe, com a sua mulher e filho, onde ele retorna à vida desregrada de prazeres. Né? Na sua própria biografia, ele conta muito. Agostinho foi um cara assim, muito mulherengo, né? Muitas mulheres, uma vida regrada a mulheres, a sexo, né? E isso ele fala muito nos livros dele, todos os biógrafos dele vão tratar disso também. Então, depois desse período que ele se decepciona com o maniqueísmo, ele volta a essa vida desregrada aí. Só que aí ele, em um determinado momento, ele tem um contato com os sermões do bispo Ambrósio, e após isso ele começa então a se interessar pelo estudo das Sagradas Escrituras, até que finalmente se converte ao cristianismo. Aí foi batizado no ano 387, junto com seu filho Adeodato. Né? Ele foi batizado no mesmo dia que o filho, bem interessante isso. E em 391 foi ordenado padre, e em 396 tornou-se o bispo de Hipona. Sua conversão ao cristianismo levou a abandonar de forma definitiva a carreira de professor de retórica, né, e sua vida desregrada. Então ele abandonou, né, literalmente tudo, né, que lembrava a vida regressa dele. Além disso, Agostinho se tornou um prolífico escritor, escreveu muito, lançou muitas obras,
A gente pode destacar aqui Confissões, que é a sua autobiografia. Acho que eu já até mostrei para vocês. Eu tenho ela no Kindle e tenho ela nesse livrozinho de bolsa aqui, que é da editora Paulus, que é bem legal, que ele é pequenininho, né? Dá para você levar para qualquer lugar. Muito bacana. Eu tenho no Kindle também, mas esse aqui é legal de ler, apesar de que a letra é bem pequenininha, né? Você tem que ter uma visão boa para ler. Além de Confissões, você vai ter Contra os Maniqueus, como o próprio nome sugere, é uma crítica ao maniqueísmo. Você vai ter também De Magistro, dirigido ao seu filho, Contra os Acadêmicos, onde ele refuta o ceticismo a partir das revelações bíblicas. A Cidade de Deus, considerada por muitos aí como a primeira obra de filosofia da história, inclusive mais na frente vai influenciar Hegel, o filósofo Hegel, né? Sobre a doutrina cristã, sobre a Trindade, sobre a imortalidade da alma e o livre-arbítrio. Inclusive, meu TCC da faculdade eu estou fazendo sobre o livre-arbítrio, principalmente, e também vou usar algumas coisas do livro Confissões, né? Então, quais são as principais ideias, né, de Agostinho? Agostinho, aqui já falei dos livros, né? As principais ideias de Agostinho, ó. Fé e razão, em primeiro lugar, não são antagônicas. Lembra que eu falei que nesse período medieval essa discussão fé e razão vai ser uma discussão que vai permear todo o período medieval. Mas para Agostinho, como que ele via isso? Fé e razão não são contrárias, não são antagônicas, né? Mas ele afirmava que para se compreender era necessário primeiro crer. Então ele subordinava a razão à fé. A fé estava acima e a razão estava subordinada à razão. Uma frase famosa dele é: creio para compreender e compreendo para crer melhor. Ele se apropriou de muitos elementos da filosofia como fundamento para a sua explicação da doutrina cristã. Por conta disso, muitos autores afirmam que Agostinho cristianizou Platão, né? Que ele fez uma cristianização dos elementos do platonismo. E é fato que existem algumas semelhanças entre eles, mas ao mesmo tempo existem também algumas diferenças. Platão, por exemplo, defendia a teoria da reminiscência, que a gente viu na aula passada, né? Agostinho não concordou com a teoria da reminiscência e dizia que sim, há uma forma perfeita de tudo que existe, porém, na mente de Deus. Dessa forma, não são as almas que vão se lembrando, mas é Deus que as ilumina enquanto vão aprendendo. Não sei se vocês lembram que Platão dizia que, pela teoria da reminiscência, nós temos contato com as ideias perfeitas no mundo das ideias, mas quando a gente encarna, a gente se esquece de tudo. E na medida que a gente vai tendo contato com as coisas, a gente vai relembrando, que é a reminiscência. Agostinho acreditava que há realmente a ideia perfeita, mas que essa ideia está na mente de Deus, não está no mundo das ideias, né? E que é Deus que nos leva a lembrar, né? A reconhecer, a aprender, a ter o conhecimento, quando vai iluminando a nossa mente enquanto nós vamos aprendendo. Então, ele pega alguns elementos, mas ele não concordava com tudo, né? Então, isso é importante de frisar também. Outra ideia defendida por Agostinho foi a que Deus não é autor do mal. Teve uma discussão sobre isso, inclusive algo que ele vai tratar, inclusive no livro O Livre-Arbítrio, né? E também em Confissões. Em Confissões, Agostinho explica que Deus não é autor do mal e descreve o mal como a ausência de Deus. Hoje, para nós, a gente fala, se alguém questionar, esses dias mesmo minha filha, coleguinha da escola, perguntou, eu fui e falei isso com ela, né? A coleguinha não, um colega da escola perguntou, mas se Deus existe, por que existe o mal no mundo, né? Hoje é muito comum você achar pessoas que vão argumentar, na realidade o mal é a ausência de Deus, né? Mas na época de Agostinho ninguém tinha pensado nisso. Então Agostinho foi o primeiro cara a responder dessa forma, a explicar o mal, a explicar que o mal não existia ontologicamente, né? Na realidade o mal era a ausência de Deus, assim como a ferrugem, por exemplo. Você não consegue pegar a ferrugem, você não vai ver uma ferrugem separada do ferro. Você não vai ver uma ferrugem indo para o ferro para contaminar o ferro, né? A ferrugem surge ali da corrosão, né? Então, é exatamente isso que Agostinho fez. Ele criou esse argumento aí que o mal é a ausência de Deus. De acordo com a sua filosofia, o mal não existe ontologicamente, é a privação do bem, ou seja, a ausência do bem. Da mesma forma que o frio é a ausência do calor e a escuridão é a ausência da luz, né? São argumentos hoje muito usados, mas vem exatamente do pensamento de Agostinho. Nesse mesmo sentido, o mal é a ausência de Deus. Para responder de onde vem o mal, Agostinho se apropria então da ideia de livre-arbítrio. Também é um conceito que ele começa a desenvolver, né? Diz que Deus criou o homem perfeito e em condições de escolher. O mal surge então quando este escolhe se afastar de Deus ao invés de se aproximar, né?
Interessante isso. Isso aqui é um exemplo claro de um conceito medieval, surge ali em Agostinho, esse conceito de livre-arbítrio, do homem poder escolher, de fazer as escolhas, né? Isso surge nesse período aí. E até quem é ateu hoje acredita no livre-arbítrio. Se você perguntar por que as coisas acontecem, ele fala, não, o cara escolheu fazer isso. Se o cara tá colhendo alguma coisa de ruim na vida dele, porque ele escolheu, né? Não vai explicar com os mesmos termos que um cristão explicaria, mas esse entendimento de livre-arbítrio, de que as pessoas escolhem determinadas coisas, é meio que comum hoje a qualquer pessoa, independente da fé, né? Isso vem desse período medieval. Mostra que esse período influenciou e continua influenciando a nossa cultura. Obviamente, o Agostinho vai usar a palavra livre-arbítrio aí, mas não dentro do conceito que muitos entendem hoje na fé cristã, os arminianos, aquela discussão de arminianos versus calvinistas. Inclusive, a ideia de predestinação, ela não começa com Calvino, ela começa com Agostinho. Né? Hoje a gente fala de calvinismo, né? Mas muito antes de Calvino falar sobre isso, né? Agostinho já falava da predestinação. Então tem que entender o que Agostinho colocava como livre-arbítrio. Ele não colocava o livre-arbítrio como muitos arminianos vão entender, que é a liberdade para arbitrar, para escolher, né, que nós podemos fazer escolher. Mas ele colocava que nós escolhemos fazer aquilo de acordo com o pecado. Ele vai explicar isso muito detalhadamente no livro O Livre-Arbítrio dele, mas infelizmente a gente não tem tempo para se aprofundar. Tá. O Ronaldo José Moraca, que é um professor de filosofia, ele vai dizer o seguinte: é o livre-arbítrio do homem, portanto, a causa do mal. E dele procede a salvação, o retorno do homem ao Deus Criador. Muito embora a vontade humana por si só já não seja suficiente para tanto. Olha que interessante aqui, ó. Olha os resquícios aqui já mostrando que o livre-arbítrio foi afetado pelo pecado. Ó. A redenção dos homens apenas se consuma na concessão da graça divina, que, conforme Santo Agostinho, corrige, olha só, o livre-arbítrio, redirecionando ao conhecimento do bem. Contemplação esta, porém, que não se estende ao conjunto da humanidade, aplicando-se apenas aos predestinados por Deus. Eu já falo de predestinação. Ó. Aos predestinados tocados pela graça divina, proporciona-se ao retorno à felicidade. Então, na mentalidade de Agostinho, isso dava mais ou menos da seguinte forma: existe o livre-arbítrio? Existe. Só que o livre-arbítrio do homem ele já é condicionado para o mal. Então, o homem já vai escolher automaticamente o mal. Então, não é um livre-arbítrio, mas era assim que ele via o livre-arbítrio. Né? Ou seja, você não consegue escolher o bem. Você só consegue escolher o bem, como o Ronaldo colocou aí na visão de Agostinho, se você for tocado pela graça de Deus. E só os predestinados são tocados pela graça de Deus. Era assim que Agostinho pensava. Tá? Aí, vou colocar para vocês lá, depois vai ter um vídeo, acho que até do INF mesmo, né? Santo Agostinho, Filosofia Medieval, que vai falar um pouquinho de maneira mais aprofundada para quem quiser se aprofundar. Sim, ele começou a falar isso. Até porque, quando ele escreve muito sobre essa questão do mal, do livre-arbítrio, era também para refutar os pensamentos de Pelágio, né? Então ele já faz, exatamente, o Jota até colocamos junto, Jota. Ele está refutando muita coisa que Pelágio estava pregando naquele momento, muitos ensinos heréticos de Pelágio, ele estava refutando. No livro O Livre-Arbítrio, ele vai falar muito disso, ele fala contra os maniqueus, mas fala contra Pelágio também. Então, já começa a se formar esse pensamento. Bom, dando continuidade aqui, a gente vai ter Tomás de Aquino, nascido em 1225, no castelo de Roca Seca, no sul da Itália. Tomás de Aquino era descendente de uma família de condes. Seus primeiros estudos foram no mosteiro beneditino de Monte Cassino. Na sequência, estudou na Universidade de Nápoles, onde deu início aos estudos de moral, metafísica e artes liberais. Mesmo enfrentando grande oposição de sua família, aos 19 anos ingressa na Ordem dos Dominicanos, se tornando em 1245 monge e fazendo sua confissão de fé religiosa. Né? E desde o começo da caminhada dele, Tomás de Aquino sempre foi muito empenhado, sempre foi um cara muito estudioso, e muito fiel ali à sua vocação religiosa. Isso contribuiu para ele se tornar um dos maiores intelectuais do seu período e a se tornar um grande sistematizador doutrinário do cristianismo. Tomás de Aquino tem essa característica, né? Antes dele ser convocado pelo Papa Alexandre IV para dar aulas na Itália, ele estudou e deu aulas em Colônia e Paris. Foi apelidado de boi mudo da Sicília, sendo boi por conta do seu porte físico. Dizem que ele era muito grandão, né? E um pouco forte, assim, então apelidaram ele de boi por conta disso. E mudo,
porque ele passava a maior parte do tempo calado, e Sicília por conta da sua pátria, no lugar onde ele nasceu. Sobre isso, Jonas Madureira vai comentar o seguinte: Guilherme Tocco, que foi seu discípulo e principal biógrafo, conta-nos que Tomás, em sua estada em Colônia, foi convocado por seu mestre Alberto para responder questões muito difíceis. Humildemente, ele respondeu a todas elas. Seu mestre, admirado com a inteligência de seu discípulo, exclamou: nós chamamos esse jovem de boi mudo, mas com seus ensinos ele ainda dará ungidos que ressoarão o mundo inteiro. E a intelectualidade de Tomás era tão aguçada, para vocês terem uma ideia, que com 30 anos de idade ele já publicava, por exemplo, comentários sobre as obras de Aristóteles, né? Comentadores como Avicena e Averroes reformularam algumas ideias, né, do Estagirita. Estagirita é exatamente Aristóteles, né? E Aquino tinha a intenção de retomá-lo em sua forma original. Isso levou a uma vida dedicada a aprimorar uma síntese da teologia cristã e o pensamento aristotélico, algo que influencia as doutrinas da Igreja Católica até hoje. Então, da mesma forma que Agostinho foi acusado de cristianizar Platão, Aquino vai ser acusado de cristianizar Aristóteles, né? Então ele voltou muito no pensamento de Aristóteles com o intuito de pegar a essência, já que esses dois filósofos que eu citei aí, Avicena e Averroes, que eram árabes, né? Eles meio que fizeram uma reformulação das ideias de Aristóteles, né? Então a ideia de Aquino era voltar ao pensamento mais original possível, né, de Aristóteles. Tomás de Aquino também é autor de muitas obras, somando um total de 60 livros, entre os quais destacamos Suma contra os Gentios, que é uma espécie de manual, né, para os missionários dominicanos, e sua famosa Suma Teológica, né, que é uma coleção aí caríssima, né, se você for comprar a coleção completa. Até hoje ela é cara. Quem quiser me dar de presente de aniversário aí, fica à vontade. E a Suma Teológica, apesar de não ter sido completada por causa da sua morte, contém ali todos os princípios de sua filosofia cristã. Dentre esses princípios, a gente vai ver as 5 vias, as famosas 5 vias de Tomás de Aquino. Em primeiro lugar, Deus é o motor imóvel que provoca o movimento nos outros. Em segundo lugar, a causa primária que faz todo o resto acontecer, questão da dependência. O ser não contingente e necessário que sustenta a existência de tudo o que é contingente, que é a contingência. O ser supremo do qual os seres menores extraem tudo o que tem de bom, né, a perfeição limitada. E o projetista inteligente que direciona as coisas não inteligentes a um fim, utilidade. Né? A ideia de Tomás de Aquino com as 5 vias era a prova da existência de Deus, a provar que Deus existia. Né? O professor João Batista ele comentou o seguinte: Deus, né, dentro das 5 vias, né, é a fonte e ao mesmo tempo criadora e explicativa de todos os seres. É a causa primeira de todas as criaturas, é a causa final para a qual todas as coisas se dirigem. Para justificar essa tese, o filósofo retoma a teoria da potência e do ato, princípio metafísico aristotélico, do motor imóvel, e ensina que Deus é a causa primeira e absoluta da qual se origina tudo o que existe, tudo o que se movimenta no universo. É o único ser que não precisa ser movido, tal qual o motor imóvel aristotélico, pois é autossuficiente e se realiza em si. O filósofo ainda confirma teologicamente que Deus é distinto do mundo, negando assim a concepção panteísta, ainda que seja a causa e o princípio do universo criatura. Deus é também a verdade maior, uma identidade consubstancial entre essência e existência, sendo devido a essa integração perfeita o único ato puro. Né? Então ele pega a ideia de Aristóteles lá, do motor imóvel, e trabalha isso dentro da visão cristã, né? Colocando Deus aí. O motor imóvel de Aristóteles passa a ser realmente o Deus judaico cristão. Né? Aristóteles faz essa. Desculpa, Tomás de Aquino faz essa junção, essa ligação com o pensamento de Aristóteles. Né? E, além das 5 vias, Tomás de Aquino propôs outras sistematizações, como as 5 declarações sobre a natureza de Deus. Deus é simples, perfeito, infinito, imutável e único. As 4 virtudes cardeais, prudência, temperança, justiça e coragem. E as 3 virtudes teológicas, fé, esperança e caridade. Isso demonstra que ele era uma mente extremamente organizada e dada a sistematizações. Gostaria de poder ter tempo para a gente falar sobre cada um desses
pensamentos, mas infelizmente o tempo não dá. Tá? Sobre a velha discussão razão e fé, que eu falei que permeou toda a Idade Média, o que Tomás de Aquino falava? Ele acreditava que, apesar de serem elementos separados, eram complementares, sendo que a razão era subserviente da fé, porém, sem ser subordinada. Nesse sentido, a existência de Deus poderia ser comprovada por meio da razão. As 5 vias, né, ao passo que a doutrina da Trindade e a encarnação de Cristo eram reveladas por meio da fé. Então ele acreditava dessa forma, que havia uma certa subserviência da fé, elas estavam subordinadas, mas, desculpa, eram subservientes, mas sem estar subordinada. Então ele acreditava que algumas coisas você podia compreender pela razão, mas outras não tinha jeito, você tinha que compreender pela fé. Mas, de qualquer forma, ele também acreditava que havia uma certa junção da fé com a razão, diferente de outros pensadores que a gente falou anteriormente, que acreditavam que não havia junção, como a gente citou anteriormente, né? Bom, para a gente finalizar, é mais ou menos isso. É como eu coloquei aqui, ó. Ele colocava o seguinte: fé e razão, apesar de serem elementos separados, eram complementares. A razão era subserviente da fé, só que sem ser subordinada, ou seja, não estava abaixo, né? Aí, por isso que ele vai explicar que em alguns momentos, por exemplo, no sentido da existência de Deus, você podia ser compreendido, podia ser comprovado através da razão. As 5 vias ele criou, ele desenvolveu para isso. Mas algumas doutrinas, por exemplo, da Trindade, da encarnação de Cristo, era por meio da revelação, era por meio da fé. Né? Era subserviente, mas sem ser subordinado. O que é subordinado? Sem estar abaixo. Era como se estivessem mais ou menos no mesmo nível ali. Basicamente isso. Também vai ter um vídeo lá para vocês verem lá no link. Vamos para o finalzinho aí, nosso contraponto teológico. Né? Bom, o que tem a ver, então, Atenas com Jerusalém? Essa famosa frase foi proferida por Tertuliano de Cartago, a gente já falou disso, né? Por volta do ano 2000, ano do Senhor ali, né? A razão dessa frase é que o pai da igreja não nutria nenhum entusiasmo pela filosofia grega, diferente da maioria dos autores cristãos antigos, que tinham uma visão mais favorável, como podemos perceber em Orígenes e Santo Agostinho, por exemplo. Deixa eu só me achar aqui na minha colinha aqui. E voltando ao questionamento de Tertuliano, quem nos responde é o apóstolo Paulo, em seu encontro com os filósofos epicureus e estoicos registrados em Atos 17, de 16 a 34. O discurso entre eles é emblemático, pois representa o primeiro encontro entre a filosofia e a fé cristã registrado. Né? A primeira coisa que nos chama a atenção é que a idolatria característica dos gregos incomoda Paulo, e por conta disso ele discursava todos os dias entre os judeus e os gentios piedosos, tanto na sinagoga quanto na praça. Aí Atos 17, 18 a 21 vai dizer o seguinte: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Chamam Paulo de tagarela. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. E a primeira coisa que chama atenção com Paulo aqui é que Paulo soube aproveitar de maneira sábia todas as oportunidades para pregar o evangelho. Paulo chegou a dizer que ele se fez de fraco para os fracos, né, de forte para os fortes. E aqui a gente vê isso de forma muito clara. Né? O discurso de Paulo, em primeiro lugar, é um discurso com um tom conciliador. Isso chama muita atenção. O texto vai dizer que ele, logo no comecinho, né, Lucas descreve que Paulo ficou abismado, assustado ali com a quantidade de idolatria que existia em Atenas, com a quantidade de deuses. Né? Só que Paulo, ele não se deixa levar por isso. Então ele aproveita e tenta achar ali uma oportunidade, algum elemento de contato para poder falar de Deus para aquelas pessoas. Então, mesmo assim, muito incomodado com a imensa idolatria grega que ele estava tendo contato ali, ele toma um elemento ali da cultura, que era, no caso, a religiosidade, para iniciar de forma educada seu discurso. Aí o que Paulo vai dizer? Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo
que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Olha que interessante. Paulo fica abismado com a idolatria dos gregos, mas ele não ataca a idolatria dos gregos. Isso é muito interessante. Ele procura um elemento de contato para que a partir dali ele possa iniciar um diálogo, para chamar a atenção dele, para ganhar a confiança daquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Então, o que ele faz? Ele elogia o fato deles serem muito religiosos. Né? Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Por quê? Ele andando pela cidade, eu observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, né, ao Deus desconhecido. Ele fala: esse Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer, a esse Deus, esse é o Deus que eu adoro. Esse é o Deus que eu os anuncio. Né? Então, após essa primeira aproximação de Paulo, ele inicia então a apresentação do evangelho. Primeiro chama a atenção, encontra ali um elemento de contato, elogia aquelas pessoas, chama a atenção, ganha a confiança deles e começa então a apresentar o evangelho. E ele começa a descrever a distinção da cosmovisão cristã para a visão grega, né? Quando ele começa a elencar alguns conceitos importantes. Em primeiro lugar, o que ele vai dizer? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então, a primeira coisa que Paulo trabalha aqui, do verso 24 ao 26, é o conceito de Deus. Por quê? O conceito de Deus judaico-cristão ele era muito diferente e muito diferente do conceito grego clássico e também da visão estoica e epicurista, como a gente viu no comecinho da aula, né? Em primeiro lugar, Paulo separa Deus da criação. Descreve Deus como um ser eterno, incriado e criador de todas as coisas. E do homem, e que criou tudo do nada, que é o que a gente chama de criação ex nihilo, né? Deus criou tudo do nada. Deus não utilizou nenhum elemento previamente estabelecido para, a partir desse elemento, criar todas as coisas como os gregos acreditavam, né? Por quê? Como está dizendo ali, enquanto para a visão clássica dos gregos, as divindades também têm uma origem, além disso, o cosmos também foi criado a partir do caos pré-existente. Os gregos entendiam que o universo, o mundo foi criado partindo do caos, tinha o caos. Então, surgiu, não foi ex nihilo, mas a partindo de algo que pré-existia, que era o caos. Né? Você vai encontrar isso principalmente nas mitologias, né, gregas, né? E era a forma como eles criam, né? Enquanto para os epicureus, Deus era apenas átomos, para os estoicos, era a razão universal. Então, Paulo apresenta aqui o conceito, né, o conceito bíblico de Deus, o conceito da cosmovisão cristã de Deus. Isso é muito interessante. Primeiro ele elogia, fala da religiosidade dele, e quando ele começa a descrever, ele começa a falar, o conceito de Deus que eu tenho é esse, ele começa a apresentar. É muito legal como Paulo faz. Depois Paulo vai trabalhar o conceito de adoração, ele vai dizer que, vai mostrar que o conceito de adoração também se diferia em muito. Enquanto para os gregos, a adoração era baseada em rituais e sacrifícios, eles faziam rituais e sacrifícios para aplacar a ira dos deuses ou para agradar os deuses. No cristianismo, Deus é adorado no cumprimento de sua palavra. Né? Isso é bem interessante. Paulo vai também falar sobre o conceito de antropogênese. A antropogênese refere-se ao surgimento da evolução, ao surgimento e evolução da humanidade. Antro vem de antropos, né? Homem, e gênese, começo. Então, se refere a isso. Na visão clássica dos gregos, os homens foram criados por Epimeteu, imperfeitos e sem vida, recebendo de Prometeu o fôlego de vida do fogo roubado de Vulcano. Está lá na mitologia grega. Era assim que eles entendiam como o homem foi criado. Paulo apresenta a visão bíblica, a visão antropológica, né, do homem, né, de acordo com a palavra de Deus, como sendo imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. E tendo Adão, né, do hebraico Adamá, terra, como pai da humanidade, sendo criada toda a raça humana a partir dele, o qual depois do pecado conduziu toda a criação à descendência. Isso é bem interessante. Então ele começa a apresentar ali a antropologia, a antropogênese e a antropologia bíblica também, né? Paulo depois vai trabalhar a questão
do conceito de um Deus soberano. Na visão clássica grega, o Deus, né, ou os deuses, abençoavam ou amaldiçoavam o homem de acordo com o seu humor e dos sacrifícios. Para o epicurismo, né, os deuses eram formados de átomos e estavam longe de nós, não interferindo em nada, e no estoicismo era só a razão universal, que estava misturada à matéria numa relação de causa e efeito. Paulo apresenta aqui um conceito de Deus que não só dirige a história, que determinou os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, e na sequência, Paulo não só refuta ali a questão da idolatria grega, como a ideia de um Deus impessoal, ou seja, a ideia de um Deus que não se relaciona. Paulo vai dizer em Atos 17, de 27 a 29, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. Né? Isso é muito interessante. Aqui, quando Paulo fala, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele, Paulo está usando pensadores e poetas, né, da cultura grega. Paulo tinha um conhecimento muito grande da cultura grega também, inclusive de poetas e de filósofos. E é aí que ele usa. Você pode reparar que até na Bíblia sempre vai abrir uma aspasinhas, né? Pois nele vivemos, nos movemos existindo. Isso aqui era de algum poeta, de um pensador, né? Mesma coisa acontece aqui, ó, também somos descendência dele, né? Então é muito interessante o que Paulo faz. Paulo primeiro faz o elogio e depois ele começa a apresentar o cristianismo, fazendo um contraponto, literalmente, com o pensamento grego, do pensamento grego com a cosmovisão cristã. Né? Paulo, então, mostra também aí a ideia de um Deus transcendente e imanente para os gregos, isso não era comum, que não só busca se relacionar com o homem, mas que, por sermos descendência dele, não aceita ser adorado através de imagens de escultura. Por isso que Paulo condena a idolatria. Né? E como eu afirmei, coloquei para vocês antes, né? Quando Paulo diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, e também somos descendência dele, Paulo está fazendo aqui a citação de dois poetas gregos, Arato e Cleanto. Então, quando os gregos ouvem Paulo citar dois poetas gregos, esse cara sabe, então eles estavam ali ouvindo, prestando atenção. E dando sequência ao discurso, Paulo vai falar sobre o julgamento final e apresenta Cristo como juiz. Aí ele vai dizer, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Né? Sobre isso, o professor Francisco José da Silva escreveu o seguinte, também os estoicos acreditavam em um julgamento final, uma conflagração universal, mas enquanto um fogo purificador do cosmos, os tempos atuais, segundo o apóstolo, são os tempos do arrependimento, pois por meio de Jesus, toda a humanidade será julgada. A marca distintiva do senhorio de Cristo é a ressurreição do morto. Mas aí que está o grande problema. O grande problema é quando Paulo fala de ressurreição. Né? Que, como o próprio Jesus disse, é o grande sinal dos cristãos, o sinal de Jonas. Né? Lucas 11, de 29 a 32, vai falar disso. O que Paulo vai falar então lá, voltando a Atos 17, 32 e 33? Quando ouviram, aliás, Paulo não, qual vai ser a atitude que os estoicos, os epicureus, aqueles que estavam ouvindo Paulo, vão ter. Ó, Lucas vai descrever o seguinte, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo se retirou do meio deles. Né? Isso é muito interessante. Quando Paulo está falando de diversas coisas, Paulo faz ali a apresentação do evangelho, confronta um monte de coisa, e eles estavam até ouvindo, eles estavam até assim, aceitando. Só que quando chega na questão da ressurreição, aí... Né? Por quê? Paulo estava ensinando para eles algo totalmente diferente e totalmente inimaginável, pois os gregos, né, tanto os estoicos, todos que estavam ali ouvindo ele, ou acreditavam na transmigração da alma, que é basicamente a reencarnação, né, uma coisa bem platônica, né, que a alma, depois que você se desliga do corpo, você volta para o mundo das ideias,
e dependendo de como você está, você fica lá vagando, até você pode voltar como um animal ou como ser humano. É uma ideia de reencarnação, né? Ou, como os estoicos e os epicureus, que após a morte tudo acabava. Então, essa era a crença básica dos gregos. Ou havia a transmigração da alma, tá? Que é a reencarnação, ou que após a morte tudo acabava. Sendo o corpo, os gregos viam isso desde Platão, o corpo era o túmulo da alma, que atrapalhava a alma de ser feliz. A alma estava presa no corpo, né? A alma, na realidade, Platão falava disso, que a alma queria, na realidade, se libertar e voltar para o mundo das ideias, para o mundo das formas, né? Onde tudo é perfeito, né? Essa concepção era antiga, eles tinham essa ideia, ou a ideia que a gente já viu aqui dos epicureus e dos estoicos, né? Quando eles ouvem Paulo falar de ressurreição, os caras estão pirados. Como é que, se para nós morrer, se libertar, que ideia é essa de um Deus que vem, que se encarna, e eles também não viam o corpo como algo bom, né? Então, para eles era difícil de entender. E o Deus não só encarna, como o Deus morre, depois ressuscita, depois ele volta para o corpo novamente, ele volta para a prisão novamente, né? Então, eles não tinham facilidade de compreender isso. E para o cristianismo, né, a cosmovisão cristã entende que a ressurreição é o grande anúncio da fé cristã, sem a qual a fé é vã. Né? Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 13 e 14, vai dizer o quê? Se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Né? Então é interessante que Paulo faz a apresentação do evangelho, mas ele finaliza na ressurreição de Cristo. Isso é uma coisa que fala muito com a gente não pode deixar de se esquecer de fazer isso. Ao pregar o evangelho, nós temos que apresentar o Cristo ressurreto. Porque, como Paulo disse aqui, se a ressurreição dos mortos não existiu, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé, é inútil a nossa pregação, é improdutiva a nossa fé, não produz nada. Né? Nós temos que fazer exatamente como Paulo fez. Né? E por último, no último verso, né, descreve que alguns aceitaram a mensagem de Paulo. Diz assim: alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros, desculpa, com eles. Né? E, queridos, quando olhamos para os nossos dias, para os dias de hoje, é fácil perceber que a nossa sociedade ela tem muito do epicurismo, tem muito do estoicismo. Como os epicureus, por exemplo, muitos hoje são materialistas, extremamente materialistas. O mundo só é material, só se importa com o aqui, com agora. As pessoas vivem suas vidas como se realmente não houvesse amanhã. O que importa é o que a gente está vivendo aqui. Como os estoicos, muitos estão presos a um fatalismo extremo, que tem sido usado aí como desculpa para uma inércia, para uma vida, deixa Deus me levar, sabe? Uma vida o Deus dará. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz a canção, né? Muitos vão viver esse é um princípio estoico. Tipo assim, para que eu vou me preocupar? Deixa a vida me levar. Não dá para mudar nada. Nós vivemos o que tem que ser, será. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Ou seja, é um fatalismo extremo. Né? E com Paulo, o que a gente aprende aqui? Isso eu quero destacar aqui. Com Paulo, nós aprendemos que, mesmo sendo chamados de tagarelas, como Paulo foi chamado, e sendo zombados, nós devemos anunciar a verdade. Pois sempre vão ter aqueles que irão dizer a respeito disso, te ouviremos numa outra ocasião, como aqueles homens disseram, alguns, mas sempre terão aqueles também, os Dionísios e as Dâmares, que vão crer. Né? Então a gente aprende muito, né, com a atitude de Paulo aqui, né, no Areópago, né, diante dos epicureus, dos estoicos. E para finalizar, com Paulo nós vamos aprender também que podemos pregar a verdade usando um ponto de contato cultural e sem ofender. Eu acho que nos dias de hoje, como nunca, a gente tem que aprender a fazer isso. Eu acho que nós, a Igreja de Cristo, de forma geral, independente de denominação, a gente tem vacilado muito nisso. A gente não tem aproveitado pontos de contato de uma outra cosmovisão para pregar o evangelho. Antes a gente condena, a gente demoniza, a gente ofende, a gente rechaça, né? E quebra ali todas as possibilidades de pregar. E veja bem, eu não estou querendo dizer que se você vê uma cosmovisão errada, uma cosmovisão que se difere da visão cristã, você tem que concordar, você tem que passar pano, não. Paulo não fez isso. Lucas é claro em afirmar que a idolatria daquela cidade incomodou a Paulo. Só que Paulo queria pregar o evangelho para aquelas pessoas. Paulo queria que eles ouvissem. O que Paulo faz? Paulo não vai criticar, Paulo não vai demonizar.
Paulo simplesmente aproveita. Muito provavelmente Paulo pensou assim, cara, o que eu tenho nessas pessoas que eu posso elogiar, que eu posso usar como que não seja mentiroso e que seja um fato que eu possa usar para criar uma ponte, para estabelecer uma ponte, para começar um diálogo, para que eu possa ter oportunidade de falar de Cristo para essas pessoas. Então Paulo pegou a questão da religiosidade. Ele começou elogiando. Vejo que vocês são muito, muito religiosos. Então Paulo, a partir disso, estabelece ali um diálogo, ganha a confiança, ganha a admiração deles e depois começa a apresentar o evangelho. Então isso Paulo nos ensina. Nós podemos pregar a verdade usando um ponto de contato cultural sem ofender, né? Porque se você chega ofendendo com 2 pés no peito, como eu costumo dizer, você perde a oportunidade. O pastor Jonas Madureira, ele fala que uma cosmovisão, ela não é só intelectual, ela é algo de coração, ela é algo do sentimento também. Então, se você quer pregar para uma pessoa que tem uma cosmovisão diferente da sua, que tem uma cosmovisão que não é bíblica, que tem uma ideologia, né, diferente daquilo que você quer, que vai contra a palavra de Deus, não é ofendendo, não é demonizando, não é xingando, não é chegando, como eu costumo dizer, com 2 pés no peito, que você vai conseguir fazer com que aquela pessoa te ouça. É exatamente o contrário. Procure alguma coisa de contato que você possa elogiar, alguma coisa que você possa falar. Nisso nós concordamos, né? Para estabelecer o diálogo. Então, nisso nós temos que aprender muito com Paulo. Outra coisa que nós aprendemos com Paulo é que o evangelho não precisa de adições ou subtrações, podendo ser pregado em toda a sua essência e que naturalmente irá produzir discípulos e opositores. A pregação do evangelho é isso. A cosmovisão cristã ela é um pacote fechado. Ela não precisa de adições e ela não precisa de subtrações. Ela pode ser pregada em toda a sua essência. Foi o que Paulo fez. Paulo fez uma apresentação do evangelho completo. Ele começou lá com a criação do homem, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele apresenta Deus como um Deus soberano. Ele fala do pecado, fala da queda, ele fala da cruz de Cristo, ele fala de tudo. Ele apresenta o evangelho na sua totalidade, né? Sem adicionar e sem tirar nada. Ele não adapta o evangelho para falar para os estoicos, para falar para os epicureus e para os outros que estavam ali ouvindo, né? Mas saiba de uma coisa, por mais que você pregue o evangelho da maneira mais correta possível, você sempre vai produzir discípulos e opositores. Foi o que aconteceu. Paulo teve ali pessoas que falaram sobre isso, depois nós te ouvimos, né? Mas teve as Dâmares, né? E os Dionísios que estavam aqui naquele grupo e que creram, e outros. Lucas fala de outros que creram também. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente também. E por último, a pregação apologética não está fundada em pensamentos filosóficos, oratória ou em qualquer outra ferramenta, mas sim nos 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação, que produz um bom entendimento da natureza humana, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Isso é muito interessante. Não que você não possa usar ferramentas, né? Não que você não possa citar a filosofia como Paulo fez. Paulo citou 2 poetas gregos ali. Não que você não possa usar uma boa oratória. Não é isso que eu estou criticando aqui, não estou condenando isso, mas a gente não pode basear a pregação do evangelho nessas coisas, nessas ferramentas, e achar que porque você conhece bons pensamentos filosóficos, porque você é bom de oratória, ou qualquer outra ferramenta que você possa usar e que isso vai convencer as pessoas. Não. A pregação do evangelho genuína e verdadeira é aquela que se baseia nesses 4 pilares: na criação, queda, redenção e consumação. E quando você consegue transmitir o evangelho dessa forma, você faz a pessoa, quem está te ouvindo, entender a natureza humana, saber de onde a gente veio, onde nós estamos e para onde nós vamos. Isso é o mais importante. E é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Eu vou parar a gravação aqui para a gente partir para as perguntas, comentários.